Daniela sentia o peso do sol mexicano na pele, um calor que em nada se parecia com o de sua amada Caracas. Cada azulejo que esfregava na imensa cozinha da mansão Santoro era um lembrete da distância que a separava de quem realmente era. A doutora Reis, especialista em distúrbios da fala, com um doutorado que tanto orgulho lhe dera, agora se escondia sob o nome simples de Helena, uma mulher sem passado, cujas mãos habilidosas para desvendar os mistérios da comunicação infantil agora se ocupavam em tirar o pó de vidas alheias. Um nó constante em sua garganta, o medo de um deslize, uma palavra errada que pudesse denunciar sua verdadeira identidade e a tragédia que a empurrara para aquela vida emprestada. Era uma sobrevivente, sim, mas a que custo? A injustiça de ter sua voz silenciada, sua carreira aniquilada, apenas por ser esposa de um homem que ousou buscar a verdade, doía como uma ferida aberta, que ela tentava inutilmente cobrir com o uniforme de empregada. A mansão era um mundo à parte, silenciosa e fria, apesar do luxo. E no centro desse silêncio estava Gabriel, o pequeno filho do patrão. Observava-o de longe, enquanto limpava os corredores ou arrumava o quarto do menino. Seus olhos, de um azul profundo, pareciam perdidos em um universo particular, inacessível. O diagnóstico de autismo e a mudez da criança eram como um grito silente que ecoava pelos cômodos, e algo no coração de Daniela se agitava. Era o instinto, a profissional adormecida que reconhecia os sinais, a frustração de saber que poderia ter as ferramentas para talvez alcançar aquele menino, mas estava presa, amordaçada pela necessidade de se manter invisível. A ironia era cruel. Ela, que dedicara a vida a dar voz aos outros, agora mal podia, foi numa tarde qualquer, enquanto organizava alguns papéis antigos de Gabriel que seriam descartados, que o acaso interveio, acendendo uma faísca no torpor resignado de Daniela. Entre desenhos infantis e rabiscos, um cartão com ideogramas chineses, resquício de alguma terapia abandonada, caiu no chão. Ao pegá-lo, notou de soslaio o olhar de Gabriel, antes vago, fixar-se momentaneamente nos símbolos. Uma curiosidade quase imperceptível, mas que para Daniela, com seus sentidos treinados, foi como um farol na escuridão. O coração disparou. Seria possível? Com a cautela de quem pisa em terreno minado, ela pegou o cartão e, quase num sussurro, apontou para o símbolo de água, arriscando a pronúncia em mandarim que aprendera por interesse acadêmico anos atrás. Os olhos do menino seguiram seu dedo e um levíssimo franzir de testa pareceu indicar uma tentativa de processamento. Ali, naquela troca silenciosa, a linguista dentro dela despertou com uma força avassaladora, sobrepondo-se por um instante ao medo que a paralisava. Aquele lampejo no olhar de Gabriel era um chamado que ela não sabia se podia, mas desesperadamente queria atender. Julián Santoro carregava o fardo da esperança frustrada há tanto tempo que quase se tornara cínico em relação a qualquer nova promessa de avanço para Gabriel. Terapias e mais terapias, especialistas renomados, e seu filho continuava imerso em seu mundo particular, a comunicação sendo uma barreira intransponível. Quando Daniela, ou melhor, Helena, como ele a conhecia, veio até ele com hesitação evidente, falando sobre uma reação do menino a ideogramas chineses. Sua primeira reação foi de ceticismo. Mais uma tentativa vã, pensou. Mas havia algo na intensidade do olhar dela, uma convicção quase febril que o fez parar para ouvir. E havia, claro, o desespero de pai. Se existisse uma mínima chance, um fiapo de possibilidade, ele se agarraria a ela. "Mostre-me", ele disse, a voz mais cansada do que esperançosa. E quando Daniela, com uma timidez que contrastava com a precisão de seus gestos, conseguiu que Gabriel olhasse para um novo símbolo e emitisse um som gutural que se assemelhou a Gia,
lar em chinês, algo na armadura de Julian se fendeu. Ele não entendia como, nem porquê, mas via ali uma nova porta, e quem a segurava era sua empregada. Pediu então que ela tentasse, que o ajudasse, ignorando por hora as inúmeras perguntas que começavam a surgir em sua mente sobre aquela mulher misteriosa. Sussurrar seu próprio nome. E assim começou uma rotina clandestina, nos interstícios de suas tarefas domésticas, nos momentos em que a casa silenciava e os olhares curiosos se desviavam. Daniela, ou melhor, a doutora Reis, que ressurgia em segredo, transformava o quarto de Gabriel ou o jardim dos fundos em sua sala de aula improvisada. Com a paciência de um artesão e a precisão de uma cientista, ela mergulhou no universo particular do menino, usando não apenas os ideogramas, mas canções, texturas e até mesmo o movimento das folhas ao vento, associando-os aos sons e significados em mandarim. Para sua surpresa e indizível alegria, Gabriel era como uma esponja. Aquele silêncio que o envolvia não era vazio, mas um espaço à espera de ser preenchido da maneira correta. Pequenos sons guturais transformaram-se em sílabas, depois em palavras hesitantes, mas claras. Ai, amor, ele pronunciou um dia, olhando para uma foto antiga de sua mãe, e os olhos de Daniela se encheram d'água, não apenas pela conquista, mas pela onda de emoção que emanava do pequeno. Cada nova palavra era uma vitória, uma pequena luz em meio à escuridão que ela mesma carregava. Mas o medo era um companheiro constante. A possibilidade de ser descoberta a assombrava a cada passo. O progresso de Gabriel não era apenas notável. Era extraordinário, quase inacreditável para quem acompanhava de perto. Em questão de semanas, o mandarim pareceu florescer em sua mente, as palavras e frases conectando-se com uma velocidade impressionante. Daniela, percebendo a facilidade com que ele absorvia a estrutura tonal e os caracteres complexos, sentiu um arrepio profissional. Era um talento linguístico nato, uma mente brilhante que estivera apenas esperando a chave certa. Com o consentimento tácito e cada vez mais esperançoso de Julian, que via as transformações no comportamento do filho, um brilho novo nos olhos, uma tentativa de interação que antes não existia, ela começou a introduzir o espanhol, sua língua materna e a do ambiente ao redor, e depois o inglês, aproveitando os livros ilustrados que encontrava na biblioteca da casa. Gabriel não apenas aprendia, ele devorava os idiomas. Sua capacidade de discernir padrões e reter vocabulário era prodigiosa. E logo pequenas frases em diferentes línguas começaram a surgir, misturadas, mas corretas, para o espanto silencioso e crescente de seu pai e a alegria secreta e aterrorizada de sua tutora improvável. O divisor de águas, o momento em que o segredo cuidadosamente guardado por Daniela começou a transbordar para além das paredes do quarto de Gabriel, ocorreu durante uma tensa reunião de negócios que Julian realizou em sua própria casa. Investidores franceses, cruciais para um novo projeto, debatiam fervorosamente, e o tradutor contratado parecia ter dificuldades com termos técnicos específicos da área de Julian. Gabriel, que até então brincava silenciosamente num canto da sala com seus blocos de montar, de repente ergueu a cabeça e, com uma clareza surpreendente, corrigiu o tradutor em francês fluente, oferecendo o termo exato e sua aplicação no contexto da discussão. Um silêncio chocado se instalou na sala, todos os olhares se voltando para o menino. Julian ficou petrificado, uma mistura de orgulho e assombro tomando conta de si.
Helena, ou Daniela, que servia café discretamente, sentiu o sangue gelar nas veias. Era o começo do fim de seu disfarce, ela sabia. O olhar que Julian lhe lançou por cima dos ombros dos investidores era uma mistura de incredulidade e uma nova, incisiva curiosidade. A partir daquele dia, a discrição com que ele a tratava ganhou um tom inquisidor. A transformação de Gabriel era um milagre que Julian abraçava com toda a força de sua alma paterna, mas a artífice desse milagre, a mulher que ele conhecia como Helena, tornava-se um enigma cada vez mais profundo. Aquele episódio com os investidores franceses foi a gota d'água. Havia uma dissonância imensa entre a humildade de sua suposta formação e a sofisticação do método que ela, de alguma forma, utilizara com Gabriel, despertando nele não apenas a fala, mas um multilinguismo precoce. Movido por uma necessidade visceral de entender, e talvez até por um receio inconsciente, Julian contratou um investigador particular. A verdade, quando veio, foi um soco no estômago. Os documentos de Helena eram falsos. Seu nome verdadeiro era Daniela Reis, PhD, uma linguista venezuelana de renome, especialista em distúrbios da fala infantil, viúva de um jornalista assassinado por investigar a corrupção governamental, ela própria uma fugitiva sob ameaça de morte. A revelação chocou Julian, mas também acendeu uma imensa admiração e uma profunda compaixão por aquela mulher que, sob a fachada de uma simples empregada, carregava o peso de um passado trágico e um conhecimento extraordinário. Julian a chamou ao seu escritório no final de um dia aparentemente normal. Mas Daniela sentiu uma corrente elétrica de apreensão percorrer seu corpo assim que viu a pasta sobre a mesa dele. Não era uma pasta de assuntos da casa. Seu semblante era sério, porém não hostil, o que a confundiu ainda mais. Ele não rodeou. Seu nome não é Helena, é? A pergunta, embora feita em tom calmo, atingiu Daniela como uma sentença. O chão pareceu sumir sob seus pés. Era isso. O castelo de cartas que ela construíra com tanto cuidado e medo estava desmoronando. Imaginou a polícia de imigração, a deportação, o retorno ao pesadelo do qual fugira. O desespero era tanto que as palavras mal conseguiam sair. "Eu posso explicar", começou ela, a voz trêmula, já antecipando a acusação, a condenação. A injustiça de tudo aquilo a sufocava. Depois de tanto se esconder, de tanto temer, ser desmascarada justo quando encontrava um propósito, quando via a luz nos olhos de Gabriel. Seus ombros caíram, o peso de anos de fuga e segredo esmagando-a. "Eu sei quem você é, Doutora Reis", Julian continuou. E o uso de seu título acadêmico a fez erguer os olhos, surpresa. Havia uma inflexão diferente na voz dele. Algo que não era acusatório, mas talvez compreensivo. Ele abriu a pasta e ela viu ali fragmentos de sua antiga vida. Recortes de jornais sobre seu marido, cópias de seus diplomas. E então, Julian pediu que ela contasse sua história. Com o nó da angústia, ainda apertando a garganta, mas sentindo uma estranha urgência em finalmente compartilhar a verdade com alguém que não a olhava com desprezo, Daniela falou. Relembrou a felicidade interrompida, o horror do assassinato de seu esposo, as ameaças sussurradas ao telefone, a decisão desesperada de fugir com uma identidade falsa para simplesmente sobreviver. As palavras saíam carregadas da dor represada, da saudade, do medo que se tornara sua sombra. Julian ouviu em silêncio, seu olhar fixo nela. E, quando ela terminou, embargada pelas lágrimas, ele apenas assentiu, uma profunda empatia vincando seu rosto. A imensa gratidão pelo que ela fizera por Gabriel, agora somada à admiração por sua força e à compaixão por seu sofrimento, dissipou qualquer resquício de desconfiança. A trégua que a sinceridade parecia ter estabelecido durou pouco, como um sol de inverno que logo se esconde.
Algumas semanas após sua conversa com Julian, quando uma frágil esperança começava a brotar no coração de Daniela, um envelope oficial chegou. Não era para Helena, mas para Daniela Reis, um nome que ela não via em correspondência formal há anos. Suas mãos tremeram ao abri-lo. Era uma notificação de deportação. Alguém a denunciara. O chão, que parecera se solidificar um pouco sob seus pés, voltou a ser um abismo. O ar lhe faltou. O pânico, aquele velho conhecido, a envolveu como um sudário gelado. Voltar para a Venezuela não era uma opção. Significaria, na melhor das hipóteses, a prisão, na pior, o mesmo destino trágico de seu marido. Olhou para Gabriel, que agora tagarelava alegremente sobre um livro em 3 idiomas diferentes. E o desespero a atingiu com força total. A ideia de ser arrancada dali, daquela nova vida que mal começara a se desenhar, daquele menino que se tornara uma âncora em sua existência tumultuada, era insuportável. A injustiça parecia persegui-la implacavelmente, não importava o quanto ela tentasse recomeçar. Julian encontrou Daniela pálida como cera, a notificação amassada em suas mãos trêmulas. Ao ler o documento, uma fúria fria tomou conta dele. Não era apenas pela mulher que salvara seu filho do silêncio, mas pela crueldade de um sistema que ameaçava destruir uma vida por causa de documentos forjados em situação de extremo perigo. Ele via Daniela não mais como uma funcionária, nem mesmo apenas como a brilhante doutora Reis, mas como parte daquele núcleo familiar que se formara de maneira tão improvável. A ideia de Gabriel perder novamente alguém fundamental em sua vida era impensável. Eles não vão te levar, ele disse com uma convicção que surpreendeu até a si mesmo. Naquela mesma tarde, Julian mobilizou sua considerável rede de contatos e recursos, acionando os melhores advogados de imigração da Cidade do México. Ele estava determinado a lutar com todas as suas forças, a enfrentar o que fosse preciso para impedir aquela deportação. Para Daniela, observar aquela mobilização, a certeza nas palavras de Julian, foi como ver uma pequena luz se acender na mais completa escuridão. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia completamente sozinha em sua batalha. Os meses que se seguiram foram um borrão de reuniões com advogados, depoimentos e a angústia constante da incerteza. Daniela sentia cada dia como se estivesse caminhando na corda bamba, o abismo da deportação sempre à espreita. O dia da audiência final chegou carregado de uma tensão quase palpável. O tribunal, com sua formalidade fria e impessoal, parecia um lugar hostil, onde sua vida seria dissecada e julgada por estranhos. Julian estava ao seu lado, firme, mas nem mesmo sua presença conseguia aplacar o tremor em suas mãos. Ela olhava para os rostos sérios dos oficiais de imigração e do juiz, tentando decifrar alguma expressão que lhe desse um pingo de esperança, mas só via a neutralidade gélida da lei. Então, um nome foi chamado, e não era o dela, nem o de Julian. Era Gabriel Santoro. Seu coração deu um salto. Gabriel, agora com seus quase 10 anos, entrou na sala com uma seriedade que não condizia com sua idade, mas seus olhos buscaram os de Daniela, e ele lhe deu um pequeno, quase imperceptível, aceno de encorajamento. Quando Gabriel começou a falar, sua voz, antes inexistente e agora clara e articulada, ecoou pelo silêncio do tribunal. Ele não usou palavras rebuscadas de adulto, mas falou com a pureza e a honestidade de uma criança que conhecera o isolamento e depois a libertação. Explicou como, antes de Helena, e ele olhou para Daniela com um carinho imenso ao dizer o nome que ela usara, o mundo era um lugar confuso e assustador, feito de sons que não faziam sentido. Ela me ensinou que as palavras são como chaves, disse ele, a voz firme. Chaves que abrem portas para que a gente possa dizer o que sente, o que pensa, quem a gente é. Contou como ela lhe ensinara chinês,
depois espanhol, inglês, francês, não como lições, mas como brincadeiras, como canções, como uma forma de se conectar. Ela não é só minha. Professora, Gabriel concluiu, os olhos brilhando, ela é como o sol depois de muita chuva. Ela é minha outra mãe. O impacto daquelas palavras, ditas com uma simplicidade e uma profundidade comoventes, foi visível. Até o juiz, antes impassível, pareceu tocado. Daniela chorava silenciosamente, uma mistura avassaladora de orgulho, amor e uma esperança que ousava timidamente reacender. O silêncio que se seguiu ao depoimento de Gabriel foi quebrado pelo som da caneta do juiz deslizando sobre o papel. Daniela prendeu a respiração, cada segundo se estendendo por uma eternidade. Quando o juiz finalmente ergueu o olhar, havia uma suavidade em sua expressão que antes não existia. A decisão, quando anunciada, foi como a primeira lufada de ar fresco após um longo tempo submersa. Residência humanitária temporária, com possibilidade de renovação, concedida em virtude das circunstâncias excepcionais e do impacto positivo comprovado na vida de um menor. Daniela desabou em lágrimas, desta vez de puro alívio, um soluço que carregava anos de tensão e medo acumulados. Julian a abraçou ali mesmo, no meio do tribunal, e ela se permitiu sentir o chão firme sob seus pés, pela primeira vez em muito, muito tempo. Olhou para Gabriel, que sorria abertamente, e soube que devia a ele, aquele menino extraordinário, mais do que palavras poderiam expressar. A injustiça ainda deixava cicatrizes. A luta não estava totalmente ganha, mas uma batalha crucial fora vencida. Ela podia ficar, podia respirar. Com a ameaça imediata da deportação afastada, uma nova fase começou para Daniela, Julian e Gabriel. Aos poucos, com o apoio entusiasmado de Julian, ela começou a retomar sua verdadeira vocação. Inicialmente, deu aulas particulares de idiomas para filhos de amigos e conhecidos dele, e a notícia de seu talento e da metodologia especial que usara com Gabriel se espalhou. O nome Helena foi gradualmente dando lugar à doutora Reis, não a fugitiva, mas a linguista brilhante. Paralelamente a essa redescoberta profissional, a relação com Julian também se transformava. A gratidão e a admiração mútua, temperadas pela convivência diária e pela cumplicidade na criação de Gabriel, aprofundaram-se em um sentimento mais íntimo e afetuoso. Não houve declarações formais ou momentos cinematográficos, mas um entendimento silencioso, um carinho crescente que se manifestava em olhares demorados, em conversas noite adentro, na naturalidade com que suas vidas se entrelaçavam, formando um tecido familiar, forte e resiliente. Numa tarde tranquila, enquanto organizavam alguns pertences antigos da família, Gabriel encontrou uma pequena caixa de madeira que pertencia a Julian. Dentro, havia fotografias de uma mulher com um sorriso doce e os mesmos olhos azuis do menino, Isabel, sua mãe biológica falecida anos antes. Gabriel ficou um longo tempo observando as imagens, seu semblante pensativo. Daniela sentiu o coração apertar, imaginando o turbilhão de emoções que deveriam estar passando pela cabeça dele. Ela se aproximou com delicadeza, pronta para oferecer conforto ou responder a qualquer pergunta. Mais tarde, naquela mesma noite, quando Daniela o colocava na cama, Gabriel, depois de um período de silêncio contemplativo, virou-se para ela, os olhos brilhando com uma seriedade infantil, e perguntou com simplicidade: "Dani, eu posso te chamar de mamãe?" A pergunta, tão direta e carregada de significado, atravessou Daniela como uma flecha de pura emoção. Lágrimas vieram aos seus olhos, enquanto ela o abraçava forte, sussurrando um sim embargado. Naquele momento, todas as peças do quebra-cabeça de suas vidas pareceram se encaixar,
formando a imagem de uma família unida não pelo sangue, mas por laços de amor, resiliência e uma profunda conexão de almas. A vida, enfim, parecia ter encontrado um ritmo sereno e pleno para Daniela. Com a bênção da residência e o apoio incondicional de Julian, ela não apenas retomou sua carreira como linguista, mas floresceu. Começou com algumas aulas particulares, mas sua reputação, impulsionada pela história quase milagrosa de Gabriel, cresceu rapidamente. Logo, ela estava dando palestras, workshops para pais e terapeutas, compartilhando seu conhecimento e sua abordagem única para a comunicação infantil. Aquele medo constante que a acompanhara por tanto tempo dissipou-se, dando lugar a uma confiança tranquila e a um imenso sentimento de gratidão. A relação com Julian solidificou-se num companheirismo amoroso, repleto de respeito mútuo e da alegria simples de construir um lar juntos. Gabriel, agora chamando-a de mãe com naturalidade e afeto, era o elo mais forte, o testemunho vivo de que, mesmo das cinzas da injustiça e da dor, a vida podia encontrar um caminho para a felicidade e a realização. Os anos que se seguiram foram testemunhas do florescimento pleno daquela família construída sobre alicerces tão singulares. O tempo, generoso, consolidou os laços e viu Gabriel crescer não apenas em estatura, mas em sabedoria e eloquência. E então chegou o dia em que Daniela e Julian se sentaram na primeira fila de um auditório lotado durante um prestigiado Congresso Internacional de Linguística. No palco, ajustando o microfone com a calma de quem se sente em casa, estava Gabriel Santoro, agora com 21 anos, um jovem alto, de olhar penetrante e sorriso fácil, já reconhecido nos meios acadêmicos como uma das vozes mais promissoras e inovadoras de sua geração. O burburinho no auditório cessou quando ele se preparou para falar. Daniela sentiu o coração transbordar de um orgulho que mal cabia no peito, suas mãos entrelaçadas com as de Julian, ambos revivendo em silêncio a longa e improvável jornada que os levara até aquele momento de consagração. Aquele menino, antes perdido em seu silêncio, era agora um farol, com uma voz clara e cativante que prendia a atenção de cada pessoa presente. Gabriel iniciou seu discurso sobre o poder transformador da linguagem inclusiva, sobre como as palavras podem construir pontes ou erguer muros. Ele dissertou com brilhantismo sobre teorias complexas, mas foi quando começou a compartilhar sua história pessoal que a emoção verdadeiramente tomou conta do ambiente. Muitos de vocês conhecem meu trabalho, ele disse, mas poucos sabem que minha primeira palavra só foi pronunciada aos 6 anos de idade, e ela não foi em minha língua nativa. Ele então olhou diretamente para onde Daniela e Julian estavam sentados, e seus olhos brilharam intensamente. Devo minha voz, minha carreira e, em grande medida, a compreensão do que é o amor incondicional a uma mulher extraordinária que viu além do meu silêncio. Minha mãe, a doutora Daniela Reis. Fez uma pausa e continuou, a voz embargada. E ao meu pai, Julian, por sua fé inabalável e seu apoio constante. Um aplauso comovido irrompeu pela plateia, enquanto Daniela, com o rosto banhado em lágrimas de felicidade, via o legado de sua dor e de sua superação se converter em inspiração para o mundo, através da voz poderosa daquele que era seu filho. Enquanto os aplausos ecoavam pelo auditório, transformando-se em uma ovação de pé, Daniela sentia que um ciclo se completava de forma redentora. Aquele reconhecimento público, vindo da voz de Gabriel, não era apenas um tributo pessoal. Era a legitimação de toda a sua trajetória, a transmutação final da dor da injustiça em um testemunho de esperança. As cicatrizes do passado, da perseguição e da perda, ainda existiam, mas agora eram parte de uma história maior,
Uma que falava sobre a incrível capacidade humana de se reerguer e de encontrar luz mesmo nas sombras mais densas. Julian, ao seu lado, apertava sua mão com força, os olhos também marejados, compartilhando daquele momento catártico. A família que eles formaram, nascida de circunstâncias tão improváveis e dolorosas, uma linguista brilhante forçada ao exílio, um pai viúvo lutando pela comunicação do filho e um menino esperando a chave certa para seu mundo interior, tornava-se ali, publicamente, um símbolo do poder do amor, da empatia e da crença no potencial humano. Aquele legado de Gabriel era também o legado deles. Daniela olhou para o filho no palco, agora recebendo os cumprimentos de colegas e admiradores, e um sorriso sereno iluminou seu rosto. A sensação de pertencimento, de ter encontrado seu verdadeiro lar, não em um lugar geográfico, mas nos laços que construíra, era profunda e inabalável. A doutora Reis não era mais uma fugitiva escondendo sua identidade, mas uma mulher realizada, amada, que transformara sua própria dor em um instrumento para curar e inspirar outros. A justiça que lhe fora negada em seu país natal, ela a encontrou de uma forma inesperada, na voz de uma criança que ajudou a despertar e no amor de uma família que escolheu e que a escolheu. Aquele evento não era um ponto final, mas a reafirmação de uma vida reconstruída com coragem e afeto. Uma prova de que, por mais dura que seja a injustiça, a capacidade de superação, nutrida pela conexão humana e pela esperança, pode redesenhar destinos e redefinir o significado de felicidade. Ela respirou fundo, sentindo a paz que por tanto tempo lhe fora esquiva. Uma paz conquistada com a força de quem aprendeu que as palavras mais importantes são aquelas que o coração pronuncia e que o amor acolhe. De onde você está ouvindo essa linda história? Nos conte, diga seu nome e a cidade de onde está ouvindo nos comentários. Se inscreva e fique por dentro das novidades e histórias emocionantes.